Espero que Deus abençoe a sua vida, né? Vamos esperar os irmãos estar entrando aí ao vivo aí, né? Que Deus abençoe aí a sua vida. Mais uma vez estamos aí, né? Para falar do amor de Deus, da graça de Deus, né? E também aí abençoar a sua vida, né? Nesta reunião. E agradecer a Deus por mais uma oportunidade aí, né? Que o Senhor está nos dando aí para poder estarmos juntos aí. Que bom que você está comigo e você pode deixar aí já no nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube, o seu pedido de oração, né? No final nós vamos estar orando, pedindo a Deus aí, que Deus venha abençoar aí a sua vida, né? Que maravilha, né? E hoje nós queremos aí falar ali de Atos, né? Glória a Deus, vamos estar meditando no livro de Atos, ali, né? Você que está aí comigo aí, graça e paz, né? Deus abençoe a sua vida. Amanhã já é segunda-feira, né? Mais uma semana e também já entrando num outro mês aí, né? Abençoado aí, em nome de Jesus, né? Que Deus ele possa abençoar aí, né? Poderosamente aí. Eu quero ler aí o capítulo 2 de Atos, né? A descida do Espírito Santo. Querido, é algo importante na nossa vida. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedesse que falasse. Querido, é muito importante quando nós abrimos o livro de Atos e nós começamos a ver a grandeza que é o Espírito Santo. Lembra lá em João 14 que Jesus disse que ele não nos deixaria órfão. O que é órfão? Sem o pai. Né? Uma criança que é órfã é que perdeu o pai ou a mãe, né? Mas que ele enviaria o Espírito Santo para ser o nosso consolador. E Jesus ele dá uma ordem aos discípulos. Olha, vocês vão para Jerusalém, ficam lá, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E quando nós chegamos no capítulo 2 de Atos, nós vemos essa descida do Espírito Santo. E quando nós vamos aí vendo, nós vamos vendo como que é importante a pessoa ela ser cheia do Espírito Santo. Ela ser cheia da graça de Deus. Olha aqui, ó. Quando foram separar os diáconos, né, ali em Atos 6 e 3, eles dizem assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do quê? Do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais sobre estes importante negócio. Veja bem que escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, e cheio de sabedoria, e cheio do Espírito Santo, e de sabedoria, né? Olha como que Atos 6 fala, né? Ali, ó, vamos ali ver, né? Atos capítulo 6,
quando é ali para a instituição dos diáconos, né? Aí diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração de helenitas com hebreus, porque viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Qual que é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, olha, presta atenção que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, veja bem que depois da descida do Espírito Santo, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, começou a se multiplicar o número de discípulos. Houve murmuração de helenitas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonamos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmão, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do quê? Do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. E quanto a nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Proliceto e Antioquia. E apresentando-nos perante aos apóstolos, esses, orando, lhe impuseram a mão. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quero parar aqui um pouquinho. Escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo. Algo muito importante, querido. É por isso que a gente fala que o Evangelho é a simplicidade do Evangelho. Eles precisariam escolher 7 homens. Por quê? Porque eles precisariam, as viúvas estavam sendo esquecidas. Olha que interessante, né? Aí quando nós olhamos ali aonde fala, né? Ali em Deuteronômio, fala sobre os dízimos, né? Falam que era para os órfãos, para os estrangeiros e para as viúvas. Aqui a palavra de Deus está dizendo que agora eles vão escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. E o que nós queremos hoje é que você entenda que essa simplicidade que tem a palavra de Deus é que nos torna notório aquilo que nós precisamos. Eles não procuraram 7 homens intelecto, 7 homens culto, 7 homens sábios. Não, eles procuraram 7 homens cheios do Espírito Santo, né? E que obedecem à fé. O que nos chama atenção hoje, querido, que hoje para separação de obreiro, né? Hoje para separação aí, né? A pessoa precisa ter um monte de requisitos, né? Mas esse requisito aqui é difícil, cheio do Espírito Santo, né? Eu disse que a gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus, querido. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. E por isso que o Vida no Espírito, ele quer te levar ao pleno conhecimento da graça. Nós não estamos te oferecendo uma religião, nós não estamos te oferecendo uma placa, nós não estamos te oferecendo uma denominação, mas nós estamos te oferecendo você andar na plenitude do Espírito Santo, você ser cheio, você viver uma vida de fé, de milagre, de bênção,
para a sua vida, né? Muitas vezes nós vivemos numa religiosidade. Né? Mas veja bem que olha a reputação, né? Olha como foi escolhido esses 7 homens, né? Eles precisariam, né, ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo, querido, é quem anda por cima das águas. Ser cheio do Espírito Santo, querido, não é falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida no Espírito com Deus. É você ter o pleno conhecimento da graça. É você ter o pleno conhecimento da palavra. É você ter o pleno conhecimento de Cristo. Isso é você ser cheio. Por isso que Jesus, quando encontrou a mulher samaritana lá no poço, ele disse para ela: olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é você obedecer à fé, né? A Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode ser o maior santarrão que você seja dentro da tua igreja, da tua denominação. Mas se você não tiver fé, querido, você não agrada a Deus, né? Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Porque a Bíblia está dizendo, não sou eu, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora a palavra de Deus diz ser cheio do Espírito Santo. Querido, nós precisamos aprender a ser totalmente dependente de Deus. Ser totalmente dependente da palavra de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Para quê? Para que as demais coisas, a comida, a roupa, o calçado, a água, a luz, o aluguel, o mercado, sejam acrescentados. Mas qual é a prioridade, querido? Ontem eu fui, eram as 11h30, eu saí, rapaz, passei aqui no centro de Rolândia, rapaz, eu fiquei horrorizado do que eu vi, querido. Jovem, adolescente, querido. E eu fiquei pensando, Jesus, o que eu estou fazendo, querido? Eu preciso fazer mais, eu preciso pregar mais, eu preciso evangelizar mais, eu preciso mostrar Jesus mais para esse jovem, para esses adolescentes, para essas pessoas, querido, porque Jesus está voltando. Mas para que isso faça, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso dizer, Jesus, me enche com o teu Espírito, para que eu possa ter compaixão dessas vidas. E é isso que nós precisamos, querido. Né? Aí está dizendo assim, e quando nós consagramos a oração ao ministério da palavra, aí o verso 7 diz, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Então nós precisamos ser cheios, querido. Nós precisamos ter a presença do Espírito Santo. Né? Nós precisamos ser dependente do Espírito Santo. Né? Nós precisamos ser dependente do Espírito Santo. Olha o que diz Miqueias 3:8. Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Então veja bem, mas de certo eu sou cheio do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Nós precisamos, de certo, ser cheio do Espírito Santo, cheio do juízo de Deus, cheio de ânimo, para quê? Para anunciar o pecado, a transgressão, né? E o pecado do povo. Êxodo 31:3 diz, eu enchei do Espírito de Deus e de sabedoria, e de entendimento e de ciência em todo artifício.
Êxodo 35, 31. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e ciência todos os artifícios. Lucas 1 e 15. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Atos 11, 24. Porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a ele. Quando o homem é de bem, ele é cheio do Espírito Santo e de fé, muitas pessoas se unem a ele, querido. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e de fé. O que é fé? Querido, a fé é o sobrenatural de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então nós precisamos ser homens cheios de fé. Nós não podemos ser aquela pessoa tubiante, né? Incrédula, né? Vivendo o natural, né? Lucas 1 e 41. E concedeu, e aconteceu que ouvira a Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 4 e 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Aí Atos 9, 17, e Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Querido, então, nós precisamos ser cheios. Você que está aí me vendo agora pelo meu canal no YouTube, você que está me vendo pelo meu Facebook, você precisa ser cheio do Espírito Santo, querido. Para com esse negócio. Vai ler a Bíblia, vai pedir discernimento, né? Por quê? Porque nós precisamos, querido, desses últimos dias, homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de fé. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, querido, nós transmitimos a graça de Deus. Por isso que nós sempre falamos, querido, a simplicidade do Evangelho de Cristo. Quando você mergulha nas águas do Espírito, quando você mergulha dentro da palavra de Deus, você começa a entender um projeto de Deus, você começa a entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quantas pessoas, querido, que hoje estão dentro de uma igreja, até falam línguas estranhas, mas não são cheias do Espírito Santo. Porque falar línguas estranhas não é questão de ser cheio. A pessoa fala língua. Não, querido. Ser cheio do Espírito Santo é quando você vê uma pessoa de fé. É quando você vê uma pessoa acreditar, né? Fé é você dar o primeiro passo para depois Deus dar o outro. Eu sempre falo que Deus só fez Abraão uma grande nação quando ele saiu. Lá em Ur, Abraão não tinha filho, a mulher era estéril, mas quando Deus deu uma ordem e Abraão obedeceu, ele não foi pai de um filho só, mas ele foi pai de uma grande nação, que se estendeu até mim, né? E não só Abraão, né? Eu fico observando. Ontem mesmo eu recebi à noite a ligação do meu cunhado Roberto lá em Piranhas, né? Em fevereiro e março ele vai estar vindo para o Paraná de novo, né? Ele falou, já tô, né? Ele vai estar pregando em Cuiabá e depois já tem agenda aqui e ele já está esperando as passagens chegar para ele, né? E aí eu lembrei, né? Lembra lá quando Elias desceu para a caverna, que ele foi alimentado com pão, carne pelo corvo, assim? Mas a gente fica aqui falando, mas a gente está no mesmo lugar, querido, a gente não sai. E Deus não vai abençoar você assim. Você acha que Deus vai fazer um passe de mágica assim, eu vou mandar lá e vou... Não, Deus quer ver a minha disposição, né? Meu cunhado teve agora em agosto, em setembro aqui, né? E ele disse que agora já em março ele vem de novo para cá, querido.
né? E já, né? Mas isso depende do quê? Da disposição, de fé. Ele é um homem cheio do Espírito Santo e de fé, ele crê. Querido, o problema nosso é a religião. O problema nosso é a religião. A religião nos ensinou que se nós não fazer, nós não comemos. Né? A religião, né, eu estava ouvindo a irmã Nézia Rama falar que hoje tem muitos pregadores que falam assim, ó, faça a tua parte que Deus faz a dele. Eu quero que você me mostre, pregador, você pastor, me mostre aonde está na Bíblia essa palavra, faça a tua parte que Deus faz a dele. A Bíblia está, esforça-te e tenha bom ânimo. Então, hoje nós fomos criados no sistema religioso. O que o sistema religioso ensina? Que se você não trabalhar, não come. Que se você não trabalhar, você não paga as contas. Mas o sistema religioso não ensina você que você precisa ser cheio do Espírito Santo, que você precisa ter fé, né? O sistema religioso ensina que você precisa ser um dizimista fiel, que você precisa... Por quê? Isso é natural, querido. O sistema religioso te coloca um cabresto. Mas o Espírito Santo, ele enquadra em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, hoje nós estamos livres. Hoje eu sou livre para adorar a Deus. Hoje eu sou livre para glorificar a Deus. Hoje eu sou livre para crer no sobrenatural de Deus, querido. Enquanto você, meu amigo, minha amiga, viver aí nessa religião, nessa religiosidade, querido, você não vai sair do deserto. Você não vai sair dessa vida. Você vai viver, vai morrer e não vai ver a glória de Deus. Vai morrer e não vai ver, né? O que nós precisamos, querido, é entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e de fé. Então, eu tiro pelo meu cunhado, né? Até estava falando com a minha esposa, você veja bem. É fé, querido. E aí você pode dizer, mas então ele é o pastor lá em Piranhas, Alagoas. Não, ele não tem salário, querido. Ele não sabe quanto vai, agora dia 5 vai entrar. Mas ele tem certeza, querido, que Deus vai suprir a necessidade dele e que os recursos vão chegar, querido. Mas enquanto nós vivermos, eu me incluo nesse ciclo de religiosidade, vivendo nessa vida de religiosidade, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso, querido, que nós precisamos viver a simplicidade do Evangelho de Cristo. Querido, que Deus abençoe a sua vida, né? E que você tenha uma semana abençoada, uma segunda-feira de milagre. E amanhã nós vamos estar às 20 horas aqui na segunda-feira, né? Trazendo para você novamente uma palavra de fé, uma palavra de milagre para a sua vida. Eu quero orar, nós temos aí alguns pedidos de orações, né? E você que quer aí mandar o seu pedido de oração através do nosso WhatsApp, ou deixar aí nos comentários, né? Tanto no nosso canal no YouTube, como aí no nosso Facebook, você pode deixar. Ou através do nosso WhatsApp, que é o 4399 1270939. Nós temos pedido de oração para Luzia, problema de família. Rosana, por tribulação, tristeza, medo, insegurança, causa na justiça familiar. José Adriano, enfermidade. E Tainá pede oração. Também a Jonas pede oração pela saúde. Nós temos aqui também, a Tainá mandou para nós ontem. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Nós temos aqui, a Tainá mandou o pedido de oração aqui. Nós temos o pedido de oração pelos pais Simval e Lenir, irmãs Vivian, sobrinho Igor Antônio, cunhado Tiago, irmã Jéssica, sobrinha Antoniela, cunhado Everton, afilhada Valentina, Ederson, né? Rapaz, tem um carrinho, Wellington, o meu patrão Herculano, a Sandra, senhora que mora, né? Que mora, dona Ana, funcionários do meu pai. Então, nós vamos estar orando por esses pedidos de oração, querido. E você que quer aí
o seu pedido de oração, você que quer aí receber o seu milagre, querido, né? Venha, né, juntamente conosco aí, e nós queremos aí que você seja abençoado no nome de Jesus. Vamos orar então? Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, ó Deus, por esses nomes. Pai, o Senhor conhece, Senhor, a causa e o Senhor sabe, Senhor. Pai, neste momento, eu venho clamar, Senhor, pelas vidas, ó Pai, que estão, Senhor, neste pedido de oração. Pai, problemas familiares, enfermidade. Sim, Deus, nós colocamos na tua presença, Pai. Repreenda, Senhor, todo o mal, Pai, nesta noite. Repreenda, Senhor, toda a ira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós decretamos o milagre, Pai, sobre a vida da minha tia Tereza, do tio Orlando. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Uma semana abençoadíssima, né? E você, meu querido, minha querida, que quer nos ajudar com a sua oferta de milagre, né? Nos ajude em nome de Jesus. Querido, o número da conta vai estar na descrição desses vídeos, né? Mas você pode ligar para mim no 4399-127-0939, né? Nos ajude, seja um ofertante, um dizimista, seja aquela pessoa que vai ajudar, querido, né? Porque nós estamos aqui para abençoar a sua vida. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, querido. Deixe lá o seu like, seu joinha. Siga nós no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, porque todos os dias, às 6:30 da manhã, às 10 horas da manhã e às 20 horas, né, eu estarei aqui para levar uma palavra de fé para o seu coração. Que Deus abençoe. Fique na paz. Vida no Espírito, vivendo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe. Amém.